Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar de algumas sugestões ou conselhos para que se possa fazer uma boa apresentação oral de um trabalho acadêmico. O que eu vou dizer aqui vale para dissertação de mestrado, para trabalho de conclusão de curso de graduação, para tese de doutorado e naturalmente que esses trabalhos eles envolvem níveis de complexidade e portanto as defesas são diferentes. Eu não quero dizer com isso que a defesa de um TCC seja igual à defesa de uma tese de doutorado. Mas as sugestões e os conselhos que vão ser dados aqui servem para todos eles. Claro que alguém que vai defender uma tese de doutorado já defendeu uma dissertação de mestrado, muito provavelmente também um TCC de graduação, então já sabe muito disso que vai ser dito aqui. Então, talvez por isso o vídeo seja mais importante para quem vai defender um TCC, que vai fazê-lo pela primeira vez. Mas, de qualquer forma, são sugestões que merecem ser consideradas por todos. E são sugestões que eu dou aqui na condição de professor que já participou de bancas de seleção de professores, bancas de concursos públicos para seleção de professores de instituições públicas importantes e de teses, de bancas para defesa de tese, avaliação, né, de tese de doutorado, de dissertação de mestrado, de TCC, enfim. Então, não que eu saiba a maneira perfeita de fazer uma dissertação, ou a defesa de uma dissertação, ou a defesa de uma tese, mas como na vida a gente aprende por tentativa e erro, quando a gente participa de muitas defesas, a gente tem a oportunidade de ver muitas coisas que nos parecem erradas, e isso permite um certo aprimoramento. Então, certamente, se eu fosse defender a minha tese hoje, eu faria uma defesa diferente da que eu fiz quando defendi há 12 anos, 13 anos quase, e não porque tenha defendido várias teses depois disso, mas vi várias defesas e vi, puxa, assim não fica legal, assim fica legal, e assim, por aí vai. Então vamos aqui a alguns conselhos, 5 conselhos importantes a respeito de uma defesa. O primeiro e mais importante deles, não leia. Não leia. Se você usa o PowerPoint, tenha muito cuidado, porque esse é um vício comum de a pessoa colocar slides com texto. O PowerPoint ele valoriza o pictório, ele valoriza a imagem. Então coloque imagens, coloque fotografias, gráficos, mas não texto escrito. O texto escrito está escrito na dissertação, na tese, no TCC, no trabalho que foi avaliado e a banca, pelo menos em tese, leu. Então, colocar um texto de lei e ficar lendo a lei. Colocar uma conclusão de um outro autor que pesquisou o seu mesmo assunto e ficar lendo aquela conclusão, que está escrita no seu trabalho. Não faça isso. Além de tornar a apresentação muito enfadonha, esse procedimento de ler, ele transmite a impressão de insegurança e dependendo do grau em que a pessoa fica lendo, se ela começa a ler demais, e dependendo da segurança e da lentidão com que a pessoa lê, às vezes quando a gente lê um texto que a gente mesmo escreveu e já leu 200 vezes, a gente lê com muita rapidez, quase como se não estivesse lendo. Mas quando a gente lê um texto que a gente não escreveu e lê pela primeira vez, a gente lê com uma certa dificuldade, confundindo algumas palavras, gaguejando. Então quando a pessoa lê assim, além de lê muito, lê o trabalho inteiro, em vez de ler só uma frase ou outra que está ali no slide, lê o trabalho inteiro. A apresentação inteira, e ainda o faz com insegurança, isso transmite para a banca a ideia de que qualquer alfabetizado poderia estar ali fazendo aquela defesa. Qualquer criança que tivesse passado pela alfabetização estaria ali apta a fazer a mesma defesa. Isso me lembra uma prova da qual participei como avaliador, era um concurso, e era uma prova oral, a pessoa tinha que apresentar um assunto, apresentar um tema, e a pessoa colocou uns slides e começou a ler os slides. E era uma leitura realmente integral. O slide apareciam textos imensos, a letra bem pequenininha. Esse é outro cuidado que a pessoa deve ter quando faz o slide, é de lembrar que na tela do computador dela, quando ela faz o slide, a letra tem um tamanho e ela está vindo de perto. E a tela tem uma nitidez muito maior. Quando coloca aquilo num projetor, que geralmente tem uma nitidez não tão boa, o projetor tem uma imagem um pouco embaçada, e ainda aparece longe da banca, a banca não enxerga nada, ninguém enxerga nada. É muito comum a pessoa, desculpe, o slide está pequeno, não dá para ler, né? E continua a apresentação. Não faça isso.
Então era uma defesa em que a pessoa ia lendo os slides cheio de texto, um texto muito pequeno, e a apresentação já estava altamente sacal, a pessoa lendo tudo, até que em um certo momento a pessoa, em vez de passar para o próximo slide, ela por engano voltou para o slide anterior. E ela começou a ler o slide anterior de novo. E quando ela estava no meio do slide anterior, ela passou do slide 5, em vez de passar do 5 para o 6, ela passou do 5 para o 4 de novo, que ela já tinha lido. Terminou de ler o 5 e voltou para o 4 e começou a ler o 4 de novo. E quando ela chegou na metade do slide, ela, esse eu já li. Aí voltou para o 5 e passou para o 6. Nem é preciso dizer que essa pessoa foi reprovada no concurso, nessa prova oral que fazia e que cometeu esse deslize. Então não leia. Esse é o primeiro conselho. Você até pode levar alguma coisa escrita. Faça um roteiro. Primeiro eu vou saudar a banca, depois eu vou falar do capítulo 1, depois eu vou falar do capítulo 2, vou falar isso. Faça um roteiro para se você se perder, começar devagar e quiser saber para onde tem que voltar, você olha para o roteiro e pensa, eu estava bem aqui, continuo daqui. Isso não tem nenhum problema. E mesmo ler uma frase ou outra, não tem nenhum problema. O que eu me refiro é a não ler o trabalho inteiro. Ou ler a defesa inteira. Não ficar lendo a defesa. Isso torna a apresentação muito enfadonha. Segundo conselho, cumpra o tempo. Siga rigorosamente o tempo que lhe for atribuído. O seu examinador diz que você fala por 20 minutos, fale por 20 minutos. Ele falou para falar por meia hora, fale por meia hora. Falou para falar por 15 minutos, fale por 15 minutos. Não estoure o tempo. Pode parecer que quanto mais a pessoa fala, mais ela sabe. Mas é o contrário. Quanto mais domínio a pessoa tem sobre um assunto, mais ela sabe o que é essencial para falar só o que é essencial. Se a pessoa não sabe o que é essencial, ela passa um bom tempo falando de coisas que não são essenciais, aspectos introdutórios que não são controvertidos, todo mundo sabe aquilo ali, etc. E quando ela chega no aspecto realmente importante, o tempo acabou. Ela faz um meme do cavalo na apresentação. Então, não só não se deve escrever um meme do cavalo, uma dissertação ou um TCC que tem o primeiro capítulo, o segundo capítulo muito bem feitos e o terceiro capítulo termina de qualquer jeito, exatamente como aquele meme que inclusive vai aparecer agora, que é a demonstração mais perfeita do que acontece em muitos TCCs. Então, às vezes a pessoa faz um meme do cavalo escrito, mas às vezes o trabalho até tá bom, não tem meme do cavalo, mas ao falar sobre o trabalho na defesa oral, a pessoa comete um meme do cavalo na apresentação. Então o segundo conselho é: cumpra o tempo e escolha o que é essencial para falar dentro do tempo. Como eu faço para cumprir o tempo? Organize a apresentação ensaiando antes. Se você faz slides, calcule quantos minutos por slide. Em cada slide eu tenho que passar no máximo tantos minutos. E vai cronometrando o tempo e ajustando se você está cumprindo aquele cronograma. Se você chegar na metade dos slides e estiver quase acabando o tempo, você já sabe que não vai dar para falar sobre tudo que tem nos outros slides. Então vá a cada slide pensando, cada slide 2 minutos, cada slide 3 minutos, e assim vai evitar que no final você tenha muito para falar ainda e não tenha mais tempo. E se o tempo acabar e você não tiver falado tudo, pule para a conclusão, sintetize a conclusão, encerre e diga para a banca que qualquer outro aspecto que não foi dito durante a defesa, porque o tempo não foi suficiente, poderá ser acrescentado depois da arguição. Se a banca achar que algum ponto precisa ser esclarecido, diga que está à disposição para esclarecer quando a palavra lhe for devolvida depois que eles lhe arguírem. Cada membro da banca vai fazer uma arguição, a palavra vai ser devolvida para o discente para que ele possa se manifestar sobre as arguições, e aí nesse momento diga, quando a palavra me for devolvida, eu poderei complementar os aspectos que a banca entender que ficaram omissos porque eu não pude concluí-los em virtude do tempo. É melhor fazer isso do que ficar se estendendo. Há orientadores, há presidentes de sessão que cortam logo a palavra e não deixam você terminar. Há outros que vão deixar você terminar, mas isso vai ser visto como um ponto negativo. E há instituições, inclusive, que colocam o cumprimento do tempo como um dos requisitos a serem avaliados. Então pode ser que a banca seja complacente e não avalie, mas o correto é que ela avalie isso também. Então, se há até 20 minutos, você não pode falar por 25, por 30 e isso será mal visto. Então esse é um segundo conselho muito importante. O terceiro conselho: esteja preparado para o PowerPoint ou para o computador, enfim, para os aspectos tecnológicos não funcionarem. Então, muitas pessoas me perguntam, eu uso PowerPoint ou não? E eu costumo dizer, isso é muito pessoal.
a melhor defesa que eu já assisti como professor e a pior defesa que eu já assisti como professor, elas usaram o PowerPoint. Então, a pessoa pode usar o PowerPoint e fazer uma defesa maravilhosa. Mas ela pode usar o PowerPoint, ou eu me refiro a PowerPoint numa metonímia, mas pode ser qualquer outro aplicativo com função análoga. Pode ser o Prezi, pode ser qualquer outro. Apresentação por meio de projetor. Se você vai fazer uma apresentação, não há nenhum prejuízo em não fazer a apresentação. Expor o trabalho, quem tem o domínio do tema e tem uma boa oratória, fala bem, a pessoa pode falar sem a menor necessidade de imagens. Mas as imagens, às vezes, elas acrescentam bem, e aí usa os slides para colocar imagens. O seu trabalho é sobre um tema X, coloque fotografias que ilustram aquele tema. Memes, imagens, desenhos, gráficos. Às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Aí se diz, mas diga isso com uma imagem. Então a junção de palavras com imagens potencializa a amplitude e o poder de comunicação do texto e da imagem. Use, se o texto é sobre, o trabalho é sobre a pobreza, pode colocar uma foto de pessoas em situação de vulnerabilidade, pode colocar uma foto de pessoas muito ricas, ou uma foto que ilustre o contraste entre os muito ricos e os muito pobres. A foto é sobre indígenas, pode colocar uma foto dos indígenas. O trabalho é sobre poluição, pode colocar uma foto de um ambiente poluído, um gráfico. É um trabalho de, enfim, imagens. Elas são importantes, com o texto como elemento secundário. E não os slides só para colocar praticamente as páginas do que está sendo lido. Isso daí, como já disse na primeira sugestão, deve ser evitado ao máximo. Mas esteja preparado para, chegando na hora da apresentação, o computador não funcionar, a internet não está funcionando para poder baixar a apresentação do Prezi. Enfim, você já vai estar bem nervoso no dia, e para ainda ter esse componente de surpresa, esteja preparado para que nada funcione. Se eu chegar lá e o PowerPoint não funcionar, a internet não funcionar, o computador não funcionar, eu vou apresentar com base só nesse roteiro que eu tenho impresso aqui, com base nisso, naquilo. Tenha sempre um plano B em relação a isso. Então essa é uma terceira sugestão ou conselho que aqui se dá. E um quarto conselho muito importante: tenha humildade. Você está sendo avaliado por uma banca que, pelo menos formalmente, tem mais tempo de estudo do que você, tem mais conhecimento do assunto do que você. Por mais que você tenha estudado as minúcias daquele tema e ache que você sabe mais do que a banca aquele tema, procure não demonstrar arrogância perante a banca. Muitas vezes o trabalho pode ter várias deficiências, mas se o discente demonstra humildade, e quando a banca aponta a deficiência, o discente diz que vai corrigir, pede desculpas pelo defeito que foi identificado e etc., a banca tende a ser mais complacente. Agora, quando a pessoa diz, não, o trabalho não tem defeito nenhum, a banca que não entendeu nada, a banca que não sabe de nada, eu é que sou o gênio do assunto e tal, isso tende a gerar na banca um sentimento de inconformismo com aquela insubmissão do discente, que além de não saber ainda acha que sabe, e isso pode levar a um resultado negativo na avaliação. O que não quer dizer que a pessoa deva se entregar e concordar com tudo que a banca disser. Afinal de contas, o nome é defesa, porque a banca vai fazer questionamentos e críticas que devem ser respondidos. Então a pessoa diz, olha, você pode discordar frontalmente do professor que lhe arguiu e achar sinceramente que o professor está totalmente errado. Ele disse aquilo que ele realmente não sabe do assunto. Mas você diz, olha professor, com todo respeito, eu penso que eu tenho uma opinião diferente dessa que o senhor defendeu, porque eu penso isso, isso e isso, eu posso estar errado, mas é porque eu acho isso, isso e aquilo. Então, sustente o seu ponto de vista, mas sustente com humildade, porque você também pode estar errado. O professor pode estar, mas você pode estar. Então, sustente, seja claro no seu ponto de vista e faça isso com segurança, mas com humildade, no sentido de que você também não é o dono da verdade, assim como a banca também não é, mas você tem que defender a sua posição, embora deva fazê-lo com essa situação de humildade. Finalmente, o quinto e último conselho:
demonstre que você fez o trabalho. Demonstre segurança não só em relação ao tema, mas em relação ao que está escrito no trabalho. Existem defesas em que o discente fala genericamente sobre o assunto, mas quando a banca pergunta sobre o que foi colocado na página X, na página Y, no capítulo tal, por que se citou o livro tal, o discente escorrega pela tangente, ensaboado, e diz, não, eu vou ver, eu vou considerar e tal. E aí fica aquela dúvida, será que foi ele que fez o trabalho? Então, revele segurança sobre o que está escrito. Você não tem nenhuma obrigação de saber sobre o que não está escrito no seu trabalho. Então, se a banca lhe perguntar uma coisa, por que no capítulo tal você não defendeu o ponto de vista do autor fulano? Por que você não citou o autor Beltrano? E você nunca nem ouviu falar desse autor. Não invente, diga com sinceridade, realmente ou talvez essa seja uma omissão do meu trabalho, mas eu realmente não consultei o autor fulano. Talvez isso deva ser corrigido, eu vou realmente levar em consideração, vou consultar o autor fulano para ver o que ele pode contribuir para o meu tema, mas eu realmente não consultei. No capítulo tal, consultei só o autor Beltrano, porque me pareceu um autor que tratava do tema de maneira bem completa e tal. Não conhecia a posição que a banca está citando desse outro autor aí, mas eu vou procurar e tal. É muito melhor uma resposta assim do que inventar que porque esse autor aí eu li e não gostei, não sei o que e tal. Não minta. Diga que não sabe, diga que ainda vai considerar aquilo. Se for uma pergunta sobre o tema, diga que não, se você souber a resposta, responda. Se não sabe, não tem a menor ideia, diz, realmente eu preciso pensar mais sobre isso e tal, porque o que não está no trabalho você não tem a obrigação de saber, mas o que está no trabalho, tem. Então se a banca pergunta sobre uma coisa que está na página 10 e a pessoa escorrega demonstrando que ela não sabe nem o que está escrito na página 10, isso é muito problemático. Então demonstre segurança total sobre o que está escrito, que teoricamente foi você que escreveu. Uma das coisas que a banca quer verificar é se foi você que escreveu aquilo, se você sustenta, se você realmente tem como defender aquilo e se foi você que fez. Então, sustente o que está no trabalho, demonstrando segurança a respeito do que está no trabalho. O que não está no trabalho e deveria estar de acordo com a banca, a isso você pode responder conforme lhe pareça correto. E você tem alguma outra sugestão que queira dar para quem vai defender um TCC? Ou tem algum episódio pitoresco que queira compartilhar aqui? Num próximo vídeo falarei disso. Naturalmente sem citar nomes, mas dizendo de situações como a que eu indiquei no começo desse vídeo, da professora que leu o slide anterior sem saber que já tinha sido lido. Situações assim pitorescas de boas defesas e de defesas que se tornaram ruins por causa desses episódios. Referi-los-ei num próximo vídeo. Se tiver interesse de acompanhar, se inscreva aqui no canal, deixe nos comentários o que pensa desse assunto, experiências que teve em bancas, ou assistindo, ou defendendo, ou avaliando. E não se esqueça também de curtir o vídeo para informar para o algoritmo que ele pode ser do interesse de pessoas com gosto parecido com o seu. Até um próximo vídeo.